O fluido do elétrico e magnético calca a pessoa para o chão. É um fluido pesado. É um fluido que bota um grande peso em cima do corpo da pessoa, calcando a pessoa para baixo. E o cá de cima, da planície racional, já o efeito é outro. Levanta a pessoa, por ser cá de cima. Então, a pessoa vai sentir como se estivesse voando, pensando muitas vezes que não está pisando no chão, de tão leve que o corpo fica, por estar com uma coisa pura dentro do seu eu. A pessoa, por meio do fluido, que se torna a espécie de um farol, vê toda a planície cá em cima, com os seus habitantes, com o seu progresso de pureza. A pessoa aí de baixo, daí da terra, vê os habitantes cá em cima, na planície racional. Vê o racional superior e todo o movimento da planície, por meio do fluido racional ligado ao eu da pessoa. A pessoa está aí na Terra, ligada pelo elétrico e magnético. Vê o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, etc. Porque está ligada pelo elétrico e magnético. Ligada pelo fluido racional, a pessoa passa a ver o que existe na planície racional, por meio da ligação do fluido de sua base de origem, dentro do seu eu. Recebe todas as orientações precisas, conversando com os habitantes da planície racional, conversando com o racional superior, como eu, que estou aqui falando. Todos vão ficar iguais a este aparelho. Todos vão ficar assim. E para conseguir tudo isto, é muito simples. Basta ler todos os dias para saber e conhecer o que é imunização racional. Para então ficar imunizado, ser tomado pelo seu fluido de origem, o fluido da base racional, que entra dentro do seu eu e faz a ligação. A pessoa está ligada à eternidade, vendo os eternos, falando com os eternos, se entendendo com os eternos, aí em vida, vivendo aí nessa terra, já ligado à eternidade, por meio do fluido racional, fluido de sua origem. Por serem animais racionais, a origem é racional. Assim, está aí a porta do desencanto aberta. Desencantou-se, libertou-se do elétrico e magnético, que é do encanto. Vendo o seu lugar de origem, vendo a sua estrada e toda a sua trajetória para a sua base de origem. Vão ficar emocionados, chorarão de alegria, chorarão de emoção por terem todas essas provas e todas as revelações desta vida, que desconheciam o porquê aí viviam, vivendo, mas sem saberem porquê, vivendo por verem os demais viverem, sem saber por que viviam dessa maneira, horrivelmente. Horrivelmente, porque o sofrimento é o maior brilhante do mundo. E hoje, conhecendo e sabendo por que aí estavam agonizando desse jeito, agoniados, à mercê da sorte, à mercê das mentiras, à mercê das experiências, à mercê das fatalidades, à mercê dos destinos. E qual destino eu vou ter? E assim,
nessa dura dúvida sempre, sofrendo as consequências dos imprevistos, por não saberem por que estavam vivendo desse jeito. Hoje, sabendo e conhecendo, começam a ter uma vida completamente diferente, que é a vida do desencanto, a vida racional. Encantado, irracional. Desencantado, racional. Com mais um pouquinho de tempo, todos imunizados viverão alegres e felizes, por saberem e terem convicção do porquê estão vivendo, e assim, felicíssimos para o resto da vida, todos brilhando racionalmente, com a pureza racional, para ver como o encanto parecia que estava duro para os encantados, e os encantados nunca que poderiam se desencantar, por serem encantados. O encantado é aquele que tem convicção de que a vida é essa mesma aí do encanto, mas fala inconscientemente, porque não dá provas daquilo que diz, daquilo que fala. Por isso, o encantado sempre conservou todos os mistérios e todos os enigmas. A convicção dos encantados cai no ridículo, por não desvendarem os mistérios que sempre foram mantidos, por serem encantados. Assim, um encantado nunca poderia desencantar-se. Tinha sempre que conservar o encanto. Está aí como tão naturalmente veio ao conhecimento de todos o desencanto, provando por que são encantados e provando o desencanto, a origem e a base de origem de todos. Está a porta dos mistérios, toda aberta, e os mistérios todos desaparecendo todos os enigmas, porque está aí a porta aberta da base de origem de todos, que era uma coisa misteriosa para os encantados. A base de origem de todos sempre se conservou misteriosa, enigmática, um encanto, uma rocha insolúvel. E hoje, tão naturalmente, desaparecem todos os mistérios da origem de todos. Olhando para todos, e todos olhando para a sua base de origem, dizem muitas vezes que tinham mesmo que chegar este dia, porque do jeito que todos viviam, já não se aguentava mais. Vocês, nesse encanto, tinham vida para viver, mas o prazer de viver quase não era nenhum, devido ao sofrimento. Tudo chega ao seu dia, e o dia chegou de todos conhecerem o seu verdadeiro valor de racionais. Por isso, animais racionais, de origem racional. Está aí a origem descoberta. Está aí a base de origem descoberta. Está aí de onde todos saíram. Descoberto está o mundo de todos. Descoberto está o porquê de ficarem assim. Descoberto está o porquê do mundo ser assim. Descoberto está o porquê de todos serem assim. Descoberto está o porquê de onde todos vieram. Descoberto está para onde todos vão e como vão. Descoberto, enfim, acabaram-se os mistérios, findaram-se os mistérios da humanidade. Todos de parabéns. Louvada a imunização racional para o resto da vida,
a grande modificação que vão fazer de animais racionais para racionais, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos, como eram antes de se deformarem em animais racionais. Vão fazer uma grande modificação, porque todos pertencem à eternidade. Tinha que chegar o dia de saberem por que ficaram assim, animais racionais deformados. Tinha que chegar esse dia, e até que chegou esse dia. Dia esse que ninguém esperava. Ninguém esperava de que forma, de que jeito ou de que maneira pudesse encontrar a solução ou a definição de sua origem e a origem do mundo. Hoje, todos vendo, conhecendo como tal apareceu entre todos, tão naturalmente, esta riqueza das riquezas dos animais racionais. Faziam um bicho de 7 cabeças. Não tinham mais como viver. Procuravam se iludir para poderem viver. E por isso viviam de ilusões, procurando distrações para se iludirem, porque não tinham outra coisa a fazer. Já que não conhecemos o certo, vamos vivendo iludidos assim mesmo, iludindo e iludidos, vivendo horrivelmente, angustiadamente, com essa vida de mentiras, com este monturo de mentiras. E por tudo ser mentira, é que tudo se acaba. Vendo o fracasso de tudo, o extermínio de tudo, e dizendo: essa vida não há quem possa se conformar com ela. É uma vida ingrata, é uma vida cheia de surpresas. No melhor da festa, lá se vai a vida. Acabou-se o tudo aparente. Reduziu-se e acabou-se em nada essa vida. As ilusões não nos confortam. Por vivermos de ilusões, estamos perdidos. E um perdido não sabe o que faz, não sabe o que diz. Perdidos aqui em cima dessa terra, vivendo sem saber por que vivemos, fingindo que sabemos tudo, e no ver das coisas não sabemos nada, porque tudo se acaba. Sabemos muito e não sabemos nada, e por isso tudo se acaba. É um tudo aparente, um tudo para nos iludir. Os fracassos nos decepcionando e a vida nos traindo. O tudo se acabando em nada. E o nada provando que o tudo não vale nada. E por isso tudo se acaba. É uma vida de desventuras. É uma vida de desventurados, que não temos nem direito a ela, nem muito menos a esse tudo aparente. Finda-se a vida, acaba-se tudo, e por tudo ser mentira, tudo se acaba. Essa é uma verdade impostora, uma verdade que ridiculariza a quem fala inconscientemente em verdade, nessa vida aparente, nessa vida de ilusões. Por serem todos inconscientes, é que tudo é mentira, e por ser mentira, tudo se acaba. Porque o inconsciente não sabe o que diz, nem sabe o que faz. Por isso são deformados. De racionais puros, limpos e perfeitos, viraram animais racionais, cheios de defeitos. É uma vida de ilusões, somente pura ilusão. E o iludido não sabe o que diz,
não sabe o que quer, não sabe o que faz, pensando que sabe, e o sofrimento provando a nulidade desse saber, e vindo a fatalidade, morrendo e dizendo: se tudo fosse verdade, nós não acabaríamos desse jeito, e por tudo isso ser mentira, é que tudo se acaba. E assim, vivendo essa vida irregular, sabendo que são irregulares, fingindo que não sabem que são irregulares. Os fracassos provando que existiu alguma coisa de irregular, para que assim ficassem desse jeito, sem ao menos terem o prazer de saber por que viviam assim. Nunca tiveram esse prazer, a não ser agora. Eu, com essas críticas da vida do encanto, para que sintam os efeitos do ridículo, a que ponto chegaram de humilhação e de ridicularização, por viverem essa vida estúpida como um animal irracional, um animal que, por ser animal, não tinha condições de forma alguma de descobrir a sua origem de animal, de descobrir o seu ser de encantado. Não tinha condições por ser um animal. Um animal só sabe as coisas que os ensinam, que aprendem, e não ensinando, o animal não sabe nada. Hoje, o animal racional sabe de onde veio, como veio e para onde vai. O animal racional depende de aprender tudo para saber, para conhecer. Se não aprender, nada sabe. Mas a mania do animal é não se conhecer. Qualquer pouquinho que aprende, começa a falar que nem um papagaio. Já pensa que sabe tudo. Se ilude com o saber de aparências, julgando as aparências uma realidade. Por isso, o animal diz assim: isso não está direito, mas tem que ser assim. Aquilo não está direito, mas tem que ser assim. Aquilo, para ser direito, tem que se fazer assim. A inconsciência do animal chegou a esse ponto, dele pensar que está direito e falar direito, como coisa que o animal racional tivesse condições de conhecer direitos. Mas é a vaidade de todo animal. Aprendeu um bocadinho, se julga sabichão. Sabedoria do nada, sabedoria da mentira. E por isso, ser mentira, tudo se acaba. Então, está aí a porta aberta do encanto, a porta da origem de todos, a porta que todos têm que entrar para voltar ao seu lugar de origem, a planície racional. Está aberta a porta da imunização racional, e todos de regresso ao seu lugar de origem, por meio da imunização racional, por meio do fluido da base de origem de todos, o fluido racional, que entra dentro do eu de todos, para fazer a ligação da pessoa com a sua base de origem, a planície racional. Uma vez ligado à sua base de origem, está em permanente contato com sua base de origem, vindo tudo de bom e de bem da sua base de origem. Todas as orientações precisas, conversando com os habitantes racionais, com a sua base de origem, se entendendo com eles, se entendendo com o racional superior, um esplendor tão grande, tão maravilhoso, que a pessoa não pode calcular. Somente depois de imunizado é que vai dizer:
É verdade. Para se imunizar é muito simples e muito fácil. Somente ler todos os dias para conhecer o que é imunização racional. Conhecer o que é imunização racional é ficar imunizado. A pessoa vai conhecer a felicidade verdadeira, porque está integrada, unida à eternidade, vivendo na Terra juntos, unidos à eternidade, por estarem em contato com os eternos da planície racional. Não viverão mais nesse desequilíbrio infernal, nesse mundo de ilusões, não se iludindo com coisa alguma, com a situação definida, como quem diz: eu estou convicto, porque sinto todas essas realidades. Convicto, porque me entendo diariamente com os eternos da planície racional. Convicto da verdade das verdades. Convicto de que esse é o único caminho da humanidade. Vive feliz, alegre e contente, enquanto permanecer aí entre os animais irracionais do elétrico e magnético, cessando todas as dúvidas, cessando todos os mistérios, cessando todos os enigmas, porque não há mais mistérios, não há mais enigmas, por estarem todos desvendados. A pessoa, noite e dia, orientada pelos habitantes da planície racional, por meio do fluido ao qual está ligada, o fluido do seu verdadeiro natural de animais racionais. Não pertence mais a essa base monstruosa do elétrico e magnético, a base dos monstros, das feras, dos selvagens, a base que contém todas as ruínas do mundo, pela qual estavam sendo dominados por essa base à qual não pertenciam. Por isso, vinham de Pilatos a Herodes, e de Herodes a Pilatos. Hoje, convictos desta grande realidade da imunização racional, glorificados pelo seu fluido de origem, o fluido racional, contentes e felizes para sempre, por conhecerem o seu verdadeiro natural, que todos desconheciam e julgavam que fosse esse aí, deformado, não se conformando com ele. Hoje sabem e veem por que viviam assim, horrivelmente, pois muita gente tinha até vergonha de ser assim, como todos são, imperfeitos, cheios de defeitos, encarando o mundo como um hospício, encarando o mundo como todos doentes por permanecer a inconsciência em todos. Todos são doentes. Que forma vamos dar a esses doentes que não conhecem um remédio para curar essa doença? Porque o desequilíbrio está em todos, está nos cultos que dizem que sabem, está também nos que nada sabem. Isto é uma doença, porque não sabemos por que estamos assim hoje. Estaremos bem amanhã. Estamos mal hoje. Estaremos satisfeitos amanhã. Insatisfeitos hoje. Estaremos alegres amanhã. Estaremos aborrecidos amanhã. Estaremos chorando amanhã. Amanhã estaremos preocupados. É uma doença em que todos vivem variando desse jeito. Vai-se dormir preocupado. Levanta-se preocupado. As preocupações consomem muitas das vezes o estímulo de viver.
As satisfações são tão momentâneas, e as alegrias também, que não compensa vivermos assim como doentes, todos variando desse jeito, cada um com o seu modo de pensar, cada um variando de seu jeito. Essa doença não tem jeito, é a doença da imperfeição. Somos doentes e desconhecemos a origem dessa doença. Somos fabricados de uma tal maneira que quem nos fez assim talvez não pudesse fazer melhor, e por isso fez todos doentes desse jeito. A pessoa, raciocinando a seu modo, deduz a vida, fazendo todos esses contrastes, todas essas comparações, e ficando na mesma, dizendo: não sabemos verdadeiramente quem nos fez. Não sabemos quem nos fez assim, porque quem nos fez não vem nos dar satisfação do porquê de fazer-nos assim. Temos que viver mesmo doentes toda a vida, que a doença é tanta que acaba com a vida. Isso é uma natureza misteriosa. Esses mistérios nós ainda não podemos desvendar. Vivemos aqui com essa vida misteriosa, sem sabermos por que somos assim. E os mistérios todos por solucionar. Será que algum dia nós vamos saber por que somos assim? Será que algum dia nós vamos saber por que nos fizeram assim? Tão degradantemente doentes, desse jeito, variando sempre, pois até dormindo estamos variando. Porque sonhamos com tanta coisa que não sabemos explicar? Será que vamos viver essa vida, a vida inteira desse jeito, cada vez piorando? Por isso, as monstruosidades estão aí. A doença é tanta que os doentes fazem coisas, fabricam coisas para destruir a si mesmos. Está variando esta gente. Muitos pensam de outras formas, mas nunca chegando a uma conclusão do porquê somos assim. Nunca chegando a uma conclusão de termos, ao menos de leve, por que somos assim. Hoje, naturalmente, sabem e conhecem por que ficaram assim, deformados, encantados, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Hoje, tão naturalmente, sabem e conhecem a base de origem da planície racional. E por que são animais racionais? Por ser a base racional, pela origem ser racional. Por isso, animais racionais. Hoje, libertos de todo esse sonho, de todas essas confusões, de todo esse pesadelo, de toda essa agonia, sabendo o princípio de tudo e o fim de tudo, sabendo, conhecendo e vendo que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e como seus habitantes principiaram. O histórico todo está no livro Universo em Desencanto. Hoje, felicíssimos e bem felizes, por conhecerem todo este translado que fazia todos cegos de olhos abertos desse encanto, sem saber por que viviam assim, dessa maneira, aparência só, nada mais. Seres fluídicos, seres sem valor, com valor aparente, e por ser um valor aparente,
é que tudo se acaba. De realidade, coisa alguma de positivo, coisa alguma. Hoje estão vendo e sabendo o porquê de tudo isso, porque viviam nessa lama perdendo tempo, vivendo só para sofrer, vivendo só para penar, sem saber porquê. Hoje sabem o porquê de tudo isso. Assim, está aí a porta aberta, a porta racional, a porta da origem de todos, para que todos entrem por esta porta, para retornar ao seu lugar de origem, de racionais puros, limpos e perfeitos, conhecedores do porquê ficaram animais racionais, cheios de defeitos. Então, vamos tratar de ler repetidas vezes, todos os dias, para conhecer o que é imunização racional, para ficarem imunizados pelo fluido de sua base de origem, o fluido racional, que entra dentro do eu da pessoa, fazendo a ligação do seu corpo com a base de origem, para receber todas as orientações precisas, todas as conferências precisas, para o bom equilíbrio dessa vida terrena. No meio dos irracionais, no meio dessa bicharada, aí, dentro dessa bicheira, enfrentam a vida de outra maneira, levando a vida racionalmente, e não irracionalmente como estavam. Isto é uma simples crítica, que sempre é boa, uma pequena advertência. Uns não precisam, mas outros precisam. Não é para todos, é para os que precisam. Estas simples críticas não são para os que não precisam. Assim, racionalmente tudo é, e irracionalmente nada é. Este é o verdadeiro conhecimento natural de todos. É o verdadeiro conhecimento da origem de animais racionais, da origem do porquê são animais racionais. Este é o verdadeiro conhecimento natural. Em que se baseia? Na imunização racional, de onde todos vieram, como vieram, por que vieram, para onde todos vão, como vão e por que vão. É o verdadeiro conhecimento natural de todos. Não é ciência, não é doutrina, não é filosofia, e sim o porquê de serem animais racionais. Porque saíram de sua base de origem, a planície racional. São animais racionais, animais deformados, que se deformaram em animais racionais. Nunca conheceram a verdadeira origem, nunca souberam a verdadeira origem. Ignoram até hoje a verdadeira origem de animais racionais. E hoje estão conhecendo a origem. Eram racionais, puros, limpos e perfeitos. Todos estão aí nessa terra cumprindo essa missão do nada, porque tudo começa do nada, forma-se em um tudo do nada e acaba em nada. Portanto, essa é a missão do nada, do tudo aparente. Todos vivem traídos por esse tudo do nada, que por surgir do nada, nada é e acaba em nada. O progresso do nada acaba em nada. Todos são traídos por esse nada, sendo traidores de si mesmo, e por isso sofrem as consequências de trair a si mesmo, que
que é o sofrimento. Quiseram fazer desse nada a verdade, mas a verdade do nada não é nada, porque o nada não é verdadeiro. Então, como podem falar em verdade como coisa que o nada fosse verdadeiro, se o nada já está dizendo por si só que não é verdadeiro, porque não é nada? O que não é nada não pode ser verdadeiro. Então, dessa maneira, forma-se um tudo de mentiras, que se acaba por tudo ser mentira. Fizeram da mentira hipócrita verdade, como se mentira fosse verdade. E por assim viverem, é que o sofrimento não cessa. Está aí provado como os materialistas viviam enganados com esse nada. O nada, o que representa? Nada. E por isso acaba em nada. Assim, viviam todos iludidos, traídos com esta vida de mentiras, sem saberem por que assim ficaram, sem saberem por que são assim, sem saberem por que viviam desse jeito, sem saberem por que o mundo assim é, sem saberem o porquê de assim serem, vivendo horrivelmente sem nada saberem, fingindo que sabiam, traindo a si mesmos e traindo todos. Fingiam que a vida é essa mesma, traidores de si mesmos, e o ridículo sempre mostrando e provando, ao contrário, de tudo ser mentira, e por isso tudo se acabando. Do nada surgiu tudo, toda essa fantasia, todo este presépio, tudo terminando em nada, por ser tudo matéria, produto do mal, e o mal por si mesmo se destrói, se acaba. Quanto tempo perdido de todos com esta luta, valorizando o nada e sabendo que o nada não tem valor, mas na mesma hora dando valor ao nada, como se o nada fosse uma coisa de valor. Então, o que vale esta vida assim desse jeito? Nada, por tudo se acabar em nada. Ninguém é dono de nada, ninguém é de ninguém, porque tudo se acaba, por tudo surgir do nada. Portanto, os materialistas, cegos como sempre, valorizam essas asneiras todas, valorizando o nada como se o nada tivesse valor. O materialista não passa de um cego de olhos abertos, que não sabe o que está fazendo e pensa que sabe muito. Sabe sim, se ridicularizar deste jeito, inconscientemente. Fantasiaram e ornamentaram o nada de uma tal maneira para se iludirem, se traírem e receberem as desilusões dos fracassos desse tudo aparente que nada é, e sofrerem as consequências desse embuste ornamentado com aparência de bom, que as desilusões provam o contrário, vendo o fracasso de todos esses palhaços, com essas palhaçadas todas, e por ser palhaçada, termina em nada, e por isso tudo se acaba. São as consequências da deformação, consequências do natural deformado, e por estarem fora do verdadeiro natural, é que ficavam assim, desse jeito que estão, procurando o verdadeiro natural e não encontrando, porque nessa deformação não podiam encontrar. Ficavam desiludidos
por não terem quem desse uma explicação verdadeira de assim estarem e de assim serem. Então, tornaram-se todos materialistas, por não terem o verdadeiro conhecimento natural do mundo e dos seres. Cada qual lançou-se com suas aventuras da melhor forma possível para garantir a sobrevivência enquanto estivesse vivendo. E assim, todos se tornaram materialistas. Agora, hoje, chega em mãos de todos o verdadeiro conhecimento da origem de todos, da origem do mundo, da origem de tudo, e o porquê de adotarem esse monturo de matéria como elemento de prestígio, por desconhecerem o seu verdadeiro ser e a sua verdadeira origem. Está aí porque ficaram assim, perdidos nessas condições, todos sofrendo sem descobrirem o porquê. Agora está aí descoberto o porquê na imunização racional. Se tornou assim esse mundo encantado, um mundo de inconscientes, por não ser o mundo verdadeiro. E por isso, tudo se acaba. Agora, para serem conscientes, têm que conhecer o que é imunização racional, para receberem o fluido racional dentro do eu e ficarem ligados à planície racional, recebendo todas as orientações precisas para progredirem racionalmente, para progredirem conscientemente e não desse jeito, horrivelmente, inconscientemente. Eu dou razão de assim serem, de assim estarem, porque desconheciam o seu verdadeiro natural, que agora estão conhecendo, de forma que para quem desconhecia o seu natural, não podia ser de outro jeito, tinha que ser assim mesmo, com esses quebra-cabeças. Está aí porque todos se tornaram materialistas nesse jogo de aventuras. Por assim serem, tinha que existir tudo quanto é de ruim: a inveja, a ambição, a ganância, a traição, os descontentamentos, a hipocrisia, a falsidade, a mentira, o ciúme, o fingimento. Por assim serem, tinha que existir tudo quanto é de ruim. Por nada serem, o desequilíbrio tinha que ser total, comum entre todos. Não podia haver sossego nem paz, por ninguém nunca estar satisfeito. Sempre a insatisfação imperando entre todos, fingindo estarem satisfeitos, e outros insatisfeitos. Por isso ser assim, deste jeito, é que nunca houve o equilíbrio desejado nesse mundo encantado. Hoje, fazendo-se de satisfeitos, amanhã insatisfeitos. Hoje, bons amigos, amanhã inimigos. Hoje estão bem, amanhã estão mal, e assim sucessivamente. Um desequilíbrio total, devido tudo ser aparência e nada mais. Por tudo ser um ser de mentira, é que assim tinham que ser confusos, desconfiados, hipócritas, um mar de lama dentro dessa lama que é a matéria. Matéria não passa de lama. Que aventura penosa fizeram, vindo se deformando até se destruírem dessa maneira. A aventura acabou em nada.
Está aí a imunização racional para a recuperação de todos, para chegarem em seu verdadeiro lugar de racionais puros, limpos e perfeitos. Tinha que chegar esse dia, e chegou. Está aí o conhecimento de todo o histórico desse mundo, para todos chegarem ao seu lugar de origem verdadeira, de racionais puros, limpos e perfeitos. Isto é uma simples crítica desse encanto tumultuado. Com o fluido racional dentro da pessoa, dentro do aparelho, a pessoa fica ligada à planície racional, porque o fluido racional está dentro do aparelho, ligando assim à planície racional. Uma vez ligado à planície racional, está em contato com a planície racional noite e dia, pelo fluido racional, que é do verdadeiro natural da pessoa, e permanece dentro da pessoa, dentro do aparelho, ficando ligado à planície racional, recebendo todas as orientações necessárias, nascendo o equilíbrio na pessoa, o equilíbrio racional. Agora, o fluido elétrico e magnético está dentro do eu das pessoas, dos aparelhos, ligados a este conjunto elétrico e magnético, a essa natureza desequilibrada. Está aí a causa e a origem do desequilíbrio do ser humano, devido ao fluido elétrico e magnético, que está ligado dentro do eu da pessoa, a esse conjunto elétrico e magnético. Esse conjunto elétrico e magnético não regula, que é a natureza. Como é que a pessoa pode regular? De maneira alguma. É por isso que todos são desequilibrados, desregulados. Eis a razão das loucuras, de tudo de ruim, proporcionado pelo desequilíbrio elétrico e magnético, que está ligado dentro do aparelho, dentro do eu da pessoa. Vão fazer esta grande modificação do desequilíbrio do elétrico e magnético para o equilíbrio, para o racional. Agora, com o fluido da imunização racional dentro do eu de todos, dentro do aparelho, todos vão ficar ligados à planície racional. Daí, o equilíbrio eterno, tudo se multiplicando de bom e de bem, indo tudo certo. O equilibrado vai certo, sempre certo, e o desequilibrado pelo elétrico e magnético, sempre errado, sempre desacertando, sempre de mal a pior, de pior para pior. Vão fazer uma diferença bem grande do desequilíbrio para o equilíbrio, do irracional para racional. Uma vez ligado à planície racional, estará se entendendo dia e noite com os habitantes da planície racional. Os habitantes da planície racional entram em contato com a pessoa, permanecem em contato com a pessoa. Daí o equilíbrio racional. O pensamento é governado pelo bem, pelo bom, e assim tudo vai bem, tudo é bom. Não é mais governado pelo mal, feito pelo elétrico e magnético, pensando mal, vivendo mal. O elétrico e magnético, por ser mal, é que não dá sossego a ninguém.
Ninguém tem sossego nesse mundo, devido ao elétrico e magnético. Está aí a radicação de todos, a radicação do mundo, radicalmente curados do desequilíbrio do elétrico e magnético. É por isso que ninguém no mundo nunca teve sossego, devido a esses dois fluidos, que não pertencem ao ser humano. Pertencem, sim, aos irracionais. O que pertence aos animais racionais é o fluido de sua origem, o fluido racional. Agora estão todos unidos, juntos ao seu verdadeiro natural, juntos da sua origem, tudo de bem para melhor, tudo de bom, tudo sempre bom, tudo sempre bem, por estarem em contato dia e noite com a planície racional, ligados pelo fluido racional que está dentro do eu, cada vez mais juntinhos, mais perto da planície racional. Vão se aproximando cada vez mais da planície racional, até que venha o extermínio completo do corpo em matéria, e, naturalmente, o fluido que deu origem ao ser, dentro da base de sua origem racional, o bem eterno. O progresso racional é sempre de bem para melhor, e o progresso do elétrico e magnético é sempre de mal a pior. Ninguém vai deixar de progredir para o seu próprio bem, para progredir para o seu próprio mal. O elétrico e magnético vai ficar completamente abandonado pelos seres de origem racional. Sim, porque ninguém vai deixar de viver bem, sempre bem, para viver mal, sempre mal. Enquanto não conheciam o bem verdadeiro, não conheciam a sua origem, ignoravam a sua origem e não tinham outro remédio a não ser irem sempre de mal a pior. Pelas influências do elétrico e magnético, não tinham outro remédio, porque não conheciam outra coisa. Só conheciam o elétrico e magnético, só conheciam o encanto. Mas agora, todos conhecem o seu verdadeiro natural. Desencantou-se, salvou-se. E assim, todos procuram se imunizar o mais depressa possível para adquirirem o fluido racional dentro do seu eu e ficarem sob o domínio do bem, da sua base de origem, e não perturbados pelo elétrico e magnético. Está aí, em mãos de todos, o maior brilhante do mundo, que é a imunização racional. O maior brilhante do mundo, que é o fluido racional. O maior brilhante do mundo, que é todos conhecendo a eternidade, sabendo descrever a eternidade e entrando para a eternidade. Esta é a maior riqueza de todos no mundo. É do saber que todos precisam, para saberem como devem viver, e não viverem de experiências, porque quem vive de experiências é porque não sabe viver. E quem não sabe viver, não sabe se está certo ou errado. Sempre pensando que está certo, sempre errando por viver de experiência. Quem vive de experiência é porque nada sabe. Então, vive experimentando isso ou aquilo, para ver se dá certo ou não. Essa é a vida do elétrico e magnético.
Essa é a vida dos que estão com o fluido elétrico e magnético dentro do seu eu, que faz a pessoa viver assim, como bicho. O bicho é que não tem noção de nada. Experimenta para ver se dá certo ou não, se gosta ou não. Esse é o bicho. Está sob a influência da incerteza, das influências que não regulam, o elétrico e magnético. Agora, o imunizado é completamente diferente e, para alcançar a imunização, é tão simples. É somente ler todos os dias, ter persistência na leitura, para conhecer o que é imunização racional e adquirir o fluido racional dentro do seu eu. É tão simples, é tão natural conseguir o fluido da origem de todos. Todos agora, no mundo, vão brilhar racionalmente, brilhando sempre, cada vez mais. Está aí a verdadeira paz e a verdadeira fraternidade racional. Agora, a paz e a fraternidade do elétrico e magnético só está no nome, porque o elétrico e magnético não dá paz a ninguém, como nunca deu. O elétrico e magnético nunca trouxe paz ao mundo, e por isso o mundo sempre em convulsões, sempre convulsionado, todos sendo considerados guerreiros vencidos, guerreando pela vida e sendo vencidos por ela. Guerreiros vencidos. As guerras sempre existiram, porque o elétrico e magnético não dá paz a ninguém, como nunca deu. A paz só no nome, a paz aparente, e por isso, em paz hoje, em guerra amanhã. Se estão em paz hoje, estão em guerra amanhã. As demandas, as lutas nunca cessaram no mundo inteiro, porque o elétrico e magnético é perturbador. O elétrico e magnético é o causador do desequilíbrio de todos, não dá paz a ninguém, porque o elétrico e magnético não é para o domínio dos animais racionais. Por estarem os animais racionais encantados, dominados por um setor diferente ao de sua origem, é que viviam assim, horrivelmente, nesse desequilíbrio infernal, por estarem sendo dominados por uma influência de outro polo muito diferente, o irracional, o elétrico e magnético, e não do racional. Agora, conhecendo os dois setores, todos querem ser dominados e receber as influências da base de sua origem. São animais racionais e todos querem receber as influências, o domínio de sua base de origem racional, a planície racional, e não o do elétrico e magnético, do irracional. Estavam vivendo aí iguais a bichos, desregulados, sendo de uma base pura, limpa e perfeita, a base racional. E por isso são animais racionais, vivendo aí ridicularizados como bichos, como feras, como uma fera humana, e a desumanidade e tudo, enfim, por estarem sob a influência do irracional, do elétrico e magnético. Agora, graças ao desencanto, todos conhecedores da sua base de origem, tratando de se imunizar, para entrar em contato com sua base de origem, a planície racional, tratando de conhecer
o que é imunização racional, para ficar de posse do fluido racional, para o fluido racional entrar dentro do seu eu e fazer a ligação com a planície racional. Daí, tudo certo, tudo bem, tudo bom, se multiplicando tudo de bem para melhor, racionalmente.